Muito bem, meus alunos, bem-vindos novamente às nossas aulas aqui de elementos de máquinas. Pessoal, estamos chegando no final do curso, né? Faltam menos de um mês aí para terminar as aulas. E chegamos agora também ao nosso último elemento que nós vamos estudar nessa disciplina, né? Essa disciplina é dividida em dois módulos, tá? Eu tenho elementos de máquinas 1, em que a gente viu aí diversos elementos, né, parafuso, arruela, questão de roscas, porcas, né, rebites lá no começo das aulas, e chegamos agora ao final com o item de molas, tá? Pessoal, como eu sempre falo nas aulas, a ideia aqui é que você conheça os elementos de máquina, suas características e aplicações. Esse aqui não é um curso que é para desenvolvimento de molas, ou seja, vocês não vão ficar fazendo cálculos, né, com relação à resistência, à torção e tudo mais. A gente pode utilizar esse conhecimento em outras disciplinas, né, no caso de resistência de materiais, por exemplo, a gente pode até calcular esse tipo de coisa, mas aqui o foco mais é saber reconhecer o elemento de máquina, sua aplicação e as características que envolvem a sua posição nas diferentes máquinas, aí, nos diferentes momentos em que ela pode estar sendo utilizada, tá bom? Então a gente vai conhecer hoje um pouquinho sobre o conceito de molas, tá? Na próxima semana nós vamos fazer uma atividade, essa é uma atividade avaliativa que vai concentrar vários itens aí que a gente já conversou, tá? Então vocês vão ter um tempo legal para que possam responder. Provavelmente vai ser de múltipla escolha, tá? Então pode ficar tranquilos. E depois, né, na segunda quinzena, vai ser a parte de recuperação. E para os alunos que estavam com dificuldade de acesso e não conseguiram acompanhar desde o começo, né, ou porventura perderam algumas aulas, perderam algumas atividades, também é o momento de tentar recuperar, tá? Então, e a última semana desse mês vai ser atendimento ao aluno, tá? Então, aqueles alunos que porventura possam estar com algum problema de questão de participação nas aulas, de conceito, né, as notas, né, vamos dizer assim, vai ser o momento da gente fazer um fechamento aí do geral, tá? Então eu já aviso que quem ficar lá para a última semana vai ter que fazer uma avaliação de todo o conceito da disciplina desde o começo das aulas até o final, tá bom? Agora, quem for bem na próxima avaliação e já tem a participação em aula, a gente já começa a encerrar o semestre aqui e se preparar para o próximo semestre, que já vai começar aí no mês de agosto, tá? Provavelmente a gente deve ter aí um momento de intervalo, talvez, não sei, ainda não está decidido aí, mas vai ser um período bem curto e aí a gente já recomeça no segundo semestre aí, já no mês de agosto, tá bom? Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Hoje nós vamos entender, só passar um pouquinho para frente, aqui, ó. 3 conceitos relacionados a molas, tá? Então, tipos de mola. Vamos fazer uma junção de 2 disciplinas, né, que é de desenho técnico e elementos de máquinas, para fazer uma interpretação de desenhos de mola que tem algumas particularidades na representação do desenho técnico desse elemento de máquina, tá? E vamos saber um pouquinho também sobre materiais de fabricação. Então, pessoal, eu estou juntando partes de conhecimento de outras disciplinas nesse momento. Por quê? Porque fica melhor para a gente poder explicar alguns conceitos de mola, tá? Então, eu estou juntando a interpretação de desenhos de mola com o desenho técnico e resistência de materiais com os materiais de fabricação aí, tá bom? Não vou me aprofundar nesses outros 2 itens, porque é tema de outra disciplina, mas vou citar algumas características que eu considero importantes aí para o entendimento, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar então falando sobre o uso de molas, né? Assim, até meio redundante. Quando você fala mola, né, já está tão presente nas nossas vidas, né, no dia a dia, que fica até difícil você começar a pensar em outros usos, né? Mas tem aplicações que a gente vai conhecer. Então tá aqui, ó.
Quando eu estou falando assim, no uso de mola para armazenamento de energia, o que passa na sua cabeça? Bom, será que mola pode ser utilizada como uma espécie de bateria? Não, não é esse o foco, né? A ideia é que quando você imprimir, né, uma força nessa mola e você manter essa força atuando sobre a mola, o que acontece? Ela vai ter uma energia potencial armazenada. À medida que você pode liberar ele rapidamente ou de maneira gradativa, você vai estar impregnando um trabalho em um outro elemento de máquina. Então, vamos imaginar um revólver, né? O canhão, né? O cão do revólver, né? Que é o que faz o disparo, né? O que impulsiona, ele é comandado por uma mola. Então, essa mola ela é tensionada, né? A hora que você puxa o cão do revólver para trás, a hora que você aperta o gatilho, essa mola volta ao seu estado natural e ela acaba transferindo esse retorno dessa energia para o cão do revólver e aí fazendo o impulsionamento do projétil. Tá? Mas de uma maneira um pouquinho menos agressiva, vamos dizer assim, uma outra aplicação de armazenamento de energia através de mola seria o mecanismo de um relógio, né? Um relógio mecânico, né? Hoje muito utilizado principalmente do ponto de vista ornamental, né? E tem, claro, os relógios antigos e tal, mas hoje tem muito relógio que vale muito dinheiro, né? Por ser um mecanismo mecânico, né? Hoje a questão da utilização de circuitos eletrônicos e mecanismos movidos à energia, né? Com bateria, né? Propiciou uma diminuição do valor desse tipo de item, né? Só que, historicamente, os relógios mecânicos, né, eles eram um conjunto de engrenagens, né, e molas. As molas é que impregnavam a energia para manter as engrenagens ativas. Então, na hora que você faz aquela da corda, né, o que você estava fazendo? Você estava imprimindo uma força sobre a atuação daquela mola, e quando você parava da corda, né, de torcer, aquela energia sendo liberada de acordo com as engrenagens, né? O movimento das engrenagens e com alavancas e contrapesos é que faziam com que a mola fosse gradativamente sendo distendida, né? E esse movimento acabava impulsionando outros elementos, né, dentro do relógio e fazendo com que houvesse o giro de um eixo e no ponto desse eixo, né, no conjunto de eixo, estava lá os ponteiros do relógio. Tá? Então, a ideia é essa. Depois eu tenho aqui a parte de distribuição de cargas. Tá? Toda vez que eu tenho uma pressão sobre um conjunto de mola, a tendência é que a mola consiga distribuir pela superfície aquela força que está sendo localizada num ponto determinado. Então, é o caso aí de um conjunto aí de um banco automotivo, né? Ou até mesmo do sofá, só que o sofá usa muito tira de borracha, né? Que na verdade é uma mola, né? Só que feita por borracha, né? Então ela tem a sua esforço, né? E ela acaba absorvendo um pouco desse esforço e distribuindo, né, esse esforço para a estrutura do sofá. Tá? Então, no sofá ali não é só questão de mola, tem fitas e tudo mais que acaba sendo utilizado, mas nos bancos automotivos eu tenho uma estrutura metálica e presa a essa estrutura metálica eu tenho um conjunto de molas que eles estão interligados. Tá? Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, eu tenho o feixe de molas aqui, e junto a esse feixe, eu tenho uns estirantes aqui, que ajuda a dar suporte, né, na estrutura como um todo. Tá? Então, ele vai distribuir o esforço por toda a estrutura metálica. É o caso também o que acontece aí num colchão, né, o colchão de molas, também tem esse mesmo efeito. Tá? Bom, outro uso de mola é o amortecimento de choque. Gente, esse daqui é o que a gente mais conhece, né? É o que está utilizando aí nos veículos, né? Então, junto ao conjunto de amortecedor e mola,
é o que propicia o conforto dos veículos aí de modo geral, né? Se você pensar antigamente, não existia o amortecedor, né? O que existia era simplesmente a mola. E aí, o que acontece? Aquela mola ficava oscilando, então você ficava chacoalhando ali, e o amortecedor, na verdade, ele tem uma reação contrária à da mola, né? Então, ele serve para fazer com que esse efeito da mola, depois dela receber esse choque, né? Essa força aí, ele não tenha uma duração tão longa, não fique pulando. Se você pegar um carro daqueles calhambeques bem antigos, que não existia amortecedor, vocês vão reparar que na hora que o carro anda e passa num buraco, ele fica pulando, né? Então, é isso que ele acabava desgastando. Quando você tem o desgaste, né, do seu amortecedor, né? Deixa eu só colocar a imagem aqui, ó. No caso aqui eu estou usando uma imagem de um truque, né, de um vagão ferroviário, em que as molas aqui, ó, elas estão ali para receber o impacto das oscilações do trilho, né? O trilho acaba dilatando durante o dia, tem o movimento do solo, então tem umas oscilações. E para esse choque não ser transferido para o vagão, né? Então nos truques é colocado aí o feixe de mola que é para receber esses choques. Mas falando de amortecedor automotivo, quando você tem um desgaste prematuro desse amortecedor, o que acontece? O carro passa a agir sobre efeito somente da mola, né? Então perde aquele efeito do amortecedor, acaba diminuindo a questão de segurança, porque você, ao fazer a curva, você está sob o efeito da mola, então o carro vai estar oscilando, né, em relação ao solo. Então, na hora de fazer curvas, é um item de segurança aí que deve estar sempre mantido em qualidade, né, em estado bom de uso. Mas o que acontece? A hora que o veículo recebe o impacto, né, das imperfeições do solo, ele vai jogar esse esforço para a carroceria do veículo, que por sua vez, por uma ação de reação, vai novamente transferir isso para o conjunto rodado do veículo. Então, a questão de eixos, bandeja, o sistema de pivô, o próprio pneu, a própria roda, né, vai receber esse impacto de volta. Então, quando começa a acontecer de você usar, né, o carro por muito tempo com o amortecedor já sem as especificações que ele deve ter, você acaba transferindo para o pneu também, não só para o pneu, mas todo o conjunto, esse efeito. E no pneu, você acaba promovendo um desgaste prematuro e irregular do pneu. Então, o seu pneu ele não vai ficar com um diâmetro perfeito, ele vai ficar com pontos do pneu que vão estar desgastados. Então, você deixar o amortecedor vencer, o seu prejuízo, né, o desgaste mecânico no veículo, além do conforto que é prejudicado e a segurança, o desgaste com toda a parte mecânica do veículo, ela é mais prematura. Então, é sempre legal estar sempre observando aí a questão de amortecedor. O conjunto, né, amortecedor e mola. Lembrando mais uma vez, né, o pessoal estuda anos e anos e anos para desenvolver o veículo e fazer uma mola que traga todas essas características. Aí o sujeito vai lá e faz o quê? Corta a mola para rebaixar o carro e acaba com tudo isso que eu falei para vocês. Então, pessoal, cortar a mola não é legal, tá? Não faça isso, porque para o veículo, a estrutura mecânica do veículo, pensando não do ponto de vista estético, gosto cada um tem o seu, não estou entrando nesse mérito, estou pensando só na questão de segurança do veículo e desgaste das peças. Estou pensando como mecânico, não como o cara que gosta de ter um carro tunado, rebaixado. Eu até acho interessante, acho legal, mas cortar mola não é para isso. Tá bom? Bom, preservação de junções. Então tá aí, ó. Pessoal, aqui tem um cilindro, né, um conjunto de cilindros, aqui um cabeçote aqui que está no comando das válvulas, né? E junto aqui, ó, coloquei uma foto. Então você tem um movimento circular de uma peça que ela não tem o mesmo diâmetro, né, em todo o seu eixo aqui, ó, ela muda, né, o câmbio aqui, ó, tem diferença.
o conjunto de rolo e haste, por pressão da mola, né, ele vai manter o rolo em contato, né, com o kame. Então, ele vai propiciar a abertura, né, das válvulas aqui. Então, isso daqui é o comando. Nessa mesma situação aqui, né, de preservação de junções, eu tenho a questão da mola junto a motores elétricos, né? Então, eu tenho o que a gente chama lá o carvão, né, que vai junto ali, que vai transferir a energia dos pontos de conexão para o rotor. Né? Então, ele também vai estar agindo sobre esse efeito. Então, quando você tem lá a sua máquina, lá, vamos supor, a sua furadeira, né, que ela não está funcionando, pode ser o grafite, né, aquele carvãozinho ali que você vai trocar, né, e ele vai manter o contato, ou pode ser a mola, né, que ela perdeu aquela capacidade de manter ele próximo ali, né? Então, na hora que você vai utilizando, ele acaba não transferindo os elétrons ali e aí o motor não gira. Então, tem esse momento aí que a gente pode estar utilizando esse elemento de máquinas aí, tá bom? Bom, uma outra forma que nós temos aí é a limitação da vazão de comando de válvula. Então, o que acontece? Eu tenho alguns exemplos aí. No caso, eu tenho um exemplo aí da válvula da descarga do banheiro. Tá? Então, eu consigo, através desse aperto, né, dessa compressão da mola, regular a vazão, né, da água que está descendo, junto aqui. Ó. Essa daqui, ó, é a parte que está dentro da tubulação, tá? Ela vai fazer a retenção. E à medida que vai desgastando, né, esse material, eu posso vir aqui e fazer um novo aperto e aumentar a taxa de compressão aqui desse conjunto. A mesma coisa acontece com uma válvula solenoide, pode acontecer com uma válvula de gás, né, do botijão de gás. Então, são todos pelo mesmo princípio. Né? Então, eu consigo regular a vazão aqui, o aperto e a pressão do conjunto. Bom, vamos passar agora a falar sobre tipos de mola. Né? Então, eu tenho por forma e pelo esforço. Então, eu vou classificar as molas nesses dois parâmetros. Quanto à forma, ela pode ser helicoidal ou plana. Tá? Então, tem esses dois tipos de molas aí, a gente vai ver já já. E quanto ao esforço, posso ter esforço de tração, de compressão e de torção. Tá? Então, é os tipos que a gente vai ter. Eu vou ter molas helicoidais de tração, molas helicoidais de compressão. Posso ter molas planas de tração e molas planas de compressão. E, geralmente, molas helicoidais para torção. Tá? Então, esses aí são os tipos. Então, vamos lá. Quanto à forma plana, eu tenho aqui a simples, né, que ela é presa, essa parte aqui fica fixa, e esse braço aqui, ó, ele possui um material que ele, ao receber um esforço, ele consegue se regenerar quando esse esforço for retirado. Isso é claro dentro de um limite, né? Se eu colocar o esforço demais, eu posso danificar a estrutura do metal e ele perde, né? Ele passa do ponto de elasticidade, né? Ele se torna, ele passa para o ponto de plasticidade, né? Que ele não consegue, ele consegue distender, mas não consegue retornar. Então, esse aqui é o conjunto simples. Depois eu tenho aí um conjunto de formas planas, né? Por feixes de molas, que é o que a gente usa aí em caminhonetes, caminhões, de modo geral. Em espiral, muito utilizado lá como exemplo lá nos relógios mecânicos que eu mostrei para vocês. E o prato, tá? Em alguns momentos aqui eu tenho um metal, né? Em que ele tem as extremidades aqui côncavas, né? E ao receber um esforço, ele distende e estende novamente. Tá? Então, ele consegue se comprimir e retornar. Quanto às formas aqui, ó, helicoidais, tá? Eu tenho elas dessa forma, cilíndrica aqui. No caso aqui, ó, essa daqui é a de esforço aqui de tração, essa aqui é de compressão,
E essa daqui, ela pode, é uma helicoidal cônica, que pode ser de compressão ou de tração também. Tá? Tem, com relação aí ao esforço, pode ser as duas aqui. Bom, e as molas também têm um sentido. Ela pode ser uma mola à direita, tá ali, ó. Então a gente percebe, ó, que o sentido de torção dos feixes está no sentido à direita. Ó. E também tenho à esquerda. Olha lá. Tá? Então, sentido contrário. E quanto ao esforço? Então tá lá, voltando ao mesmo quadro, só que agora com outro desenho, eu posso ter aqui, ó, de tração, né? Então, ou seja, eu vou fixar ela em 2 pontos. Quando eu receber um esforço, ela vai distender e depois ela consegue retornar, né? Quando eu retirar esse esforço, ela consegue retornar. Por compressão, eu posso imprimir um esforço aqui nesse sentido e depois ela volta. Pessoal, existe mola com este perfil que também é de tração. Tá? Eu posso puxar ela e retornar. O fato de olhar ela com esse perfil aqui, ó, não quer dizer que ela seja só de compressão. Tá? Nesse caso, sim. É uma mola que você só de olhar você sabe que ela é uma mola de tração. Mas no caso das molas de compressão, o objetivo principal dela é ser comprimida, receber um esforço e depois retornar ao estado natural. Mas ela também pode ser distendida e retornar ao estado natural. Depende do material que ela está sendo utilizada e a aplicação. Tá bom? Geralmente esse desenho é de compressão, mas pode ter uma estrutura de tração aí com ela, tá bom? Geralmente quando tem de tração eu tenho os perfis aqui, os olhares, para poder fixar, tá? Mas eu posso prender isso aqui numa máquina, por exemplo, e ela puxar e retornar. E depois eu tenho aqui de torção. Pessoal, o exemplo aqui de torção mais clássico, que todo mundo já mexeu com isso daqui, é o exemplo do pregador. Né? Então, o pregador, que ele tem aquele fechinho de mola, você aperta, ele vai ser comprimido, né? Então, ele vai ser comprimido aqui, ó, pelo braço dele, tá? E depois ele retorna. Um outro exemplo também é ratoeira, né? Aquele feixe de mola que você distende, coloca uma trave e coloca lá uma isca para o rato ir lá ser preso lá, ser morto depois ali pela ratoeira. Tá? Então esses são os 2 exemplos aí de torção. Bom, agora juntando aí um pouquinho das informações com relação ao desenho técnico. Tá? Então eu tenho aí uma mola de perfil retangular, né, helicoidal, que ela tem essa representação aqui. Ó. Então, eu tenho a representação normal. Pessoal, para quem não lembra, isso aqui eu estou fazendo uma segmentação do desenho, tá? Para ele não ficar muito alto, ele está cortado aqui, ó. Tá? É como se eu estivesse tirando um pedaço do desenho, mas ele é um conjunto todo aqui, tá? Então, eu tenho a representação do desenho normal. Tem a representação em corte. Então, vocês estão vendo aqui, ó. É justamente onde eu cortei, né? E deixei o elemento. Essa forma aqui é muito utilizada quando eu quero medir aqui, ó, eu quero dimensionar a espessura da mola, né? Então tá aqui, ó, eu consigo medir pela espessura aqui, ó. E aqui a forma simplificada. Então muitas vezes eu só quero mostrar que aquele item ali é uma mola. Então eu não estou preocupado com as características de dimensionamento. Eu só quero mostrar que é uma mola. Então como os outros tipos de desenho normal em corte são mais trabalhosos e a ideia, né, o objetivo é só dizer que existe uma mola naquele ponto, então eu posso ter uma representação mais simplificada. Tá? Geralmente isso aqui pode estar numa legenda, alguma coisa assim. Tá? Depois aqui ó, um outro exemplo. Então essa daqui é uma mola de tração. Tá? Então ela está aqui segmentada também. Tem a representação dela normal. A representação dela em corte, ó, que eu consigo ver o diâmetro do arame que é utilizado, tá? E a representação simplificada, que é mais fácil, né, mais rápido de ser executado. E nesse caso eu não estou preocupado com o dimensionamento. Depois aqui eu tenho a forma em espiral, né, ela normal, a simplificada e
não tem a representação em corte. Por que que não tem? Porque se eu cortar a mola, ela vai ser igual, né? A representação é a mesma, não vai ter diferença. A única coisa que falta informar aqui é a espessura da mola, né? E o diâmetro, né? No caso, se for um feixe de mola aqui, ou se ela for plana, qual é a espessura da mola. Tá? Então, é isso aí. E um outro tipo de mola que não tem representação em corte é o feixe de mola. Tá? Então, o feixe de mola ele tem a representação normal e a representação simplificada. Ele não possui representação em corte. Bom, vamos conhecer algumas das características para o dimensionamento de mola. Toda vez que eu vou desenhar uma mola, que eu vou construir uma mola, estas são as informações que eu tenho que ter para poder construir. Primeira informação que eu tenho que ter, não está no desenho, é o tipo de material. Qual é o material que vai ter? Geralmente, isso vai estar na legenda do desenho. Tá? Então, lá embaixo vai estar lá aço, mola e a especificação. O tipo de aço, a liga que ele usa. Então, isso vai na legenda do desenho. Mas, no desenho em si, né, eu tenho que ter essas informações aí. Ó. Então, o diâmetro externo, tá? Com relação ao tamanho da mola. Depois, eu vou ter aqui o diâmetro interno. Tá? Vou ter também a altura. Tá aqui, ó. A altura está ligado ao número de espiras e ao diâmetro também, né? Tá aqui, ó. Então, o diâmetro, que é o tamanho, né? O diâmetro do arame que você está usando para fazer a mola. O passo da mola, que é a distância, né? Entre duas voltas consecutivas completas. A mesma coisa do passo da rosca, tá? É a volta completa. Quando ela dá um giro de 360 graus no entorno do eixo, essa distância é o passo da mola. Tá? E depois aí o número de espiras. Tá? A quantidade de voltas que eu tenho que ter. Geralmente aqui ó, eu posso ter molas, que o final aqui é plano. Tá? Mas tem molas que elas terminam com uma volta completa aqui no eixo. Tá? Ela vai terminar uma meia volta aqui e uma meia volta no início. Tá? Geralmente é plana para facilitar a montagem. Bom, com relação à mola helicoidal de torção, ela segue praticamente os mesmos itens que a mola anterior. Tá? Então eu tenho lá o diâmetro externo, tenho o diâmetro interno, tenho o comprimento da mola, o diâmetro da seção da mola, né? Ou seja, o diâmetro do arame que você está usando, o passo e o número de espiras. Até aí, tudo normal, igual o que a gente viu anteriormente. Porém, existem duas novas informações aqui, ó, que são necessárias. É o ângulo entre as pontas da mola, tá aqui, ó. No caso aí é um ângulo de 90 graus. E também o comprimento do braço da alavanca, tá? Em relação ao centro aqui, ó, do diâmetro, tá? Quanto que ele distende aqui, ó, tá? Quanto maior aqui, ó, quanto maior for o R, maior é a alavanca que existe aqui, ó. Menor é o esforço de comprimento aqui, ó. Eu preciso de menos força para poder torcer a mola. Quanto mais curto, maior a força. Tá? Então tá aí. Bom, aquela mola prato, né? Pessoal, a mola prato, ela é indicada para receber esforços leves, né? E ela pode ser montada unitária, né? Ou seja, só ela. Pode ser em conjunto, né? Então ela está acoplada ali no mesmo sentido. Então isso aumenta a função dela receber aquela compressão e retornar ao estado natural, né? E ela pode ser acoplada com sentido alternado. Eu coloquei errado aqui, ó, tá? Desculpa, tá? Na hora de eu escrever. É alternado. Eu coloquei o B aqui. Peço perdão. Então, ó, veja que eu tenho um prato, né? Uma mola prato aqui. E no sentido contrário, ela está inversa. Depois a próxima também. Então, ela é feita a montagem em conjunto, tá?
Bom, em relação à mola prato, eu também tenho aquelas mesmas informações, né? O diâmetro externo, o diâmetro interno, que está aqui, ó, o diâmetro interno, o diâmetro externo, o comprimento da mola, está aqui, ó. No caso aí, ela não tem o passo, né? E nem o número de espiras, tá? Só que eu tenho mais uma informação aqui, ó, que é a espessura, que está marcada ali, ó, no Ezinho, e o comprimento do tronco, né? Ó, eu não tenho a quantidade de espiras, mas eu tenho a distância, né? Que existe aqui, ó, que é o comprimento do tronco interno da mola. Tá aqui, ó, o Hzinho. E em relação à mola de espiras, tá aqui, ó. Pessoal, a mola de espira, ela tem uma característica interessante, porque ela não tem o diâmetro interno, né? Ela tem o diâmetro externo da mola, que é o DE aqui, ó. Tem a largura da lâmina, tá aqui. Tem a espessura da seção da lâmina e o número de espiras. Então, a cada volta, eu vou aumentando o raio. Ou seja, a cada volta não, a cada meia volta. Ó. Se vocês repararem, ó, eu pegando aqui até aqui, ó, eu tenho um raio. Depois desse ponto, mais 180 graus, ó, eu tenho outro raio. Depois, mais 180 graus, mais outro raio. Tá? Então, o raio ele vai aumentando na mesma escala, na mesma proporção, tá? A cada 180 graus. Então, a cada 180 graus, ó, vou pegar aqui, ó, comecei, aqui, ó, tem um raio inicial, 180. Depois, ó, eu vou pegar novamente, mais 180, mais 180. Então, a cada 180 graus, eu completo uma meia volta, e aí eu aumento novamente o raio, mas sempre na mesma proporção, tá? Bom, agora, rapidamente, a gente vai falar aí sobre os materiais de fabricação. As molas podem ser de aço, bronze, por incrível que pareça, pode ter molas de madeira, tá? Latão, cobre, borracha e plástico. É claro que para metal mecânica, você não vai ficar utilizando mola de madeira, nem mola de latão, né? Nem mola de cobre. Tem outras aplicações. Eu posso utilizar, de repente, num relógio, num outro circuito, né? Então, tem outras aplicações. A borracha é uma mola que você pode usar como num veículo, né? Vamos supor, um caminhão tem molas de borracha. Pode ser utilizado plástico, mas aí, no caso, é mais para absorção de esforços. Então, tem algumas outras utilizações. Mas na metal mecânica, onde você mais vai utilizar são o aço e o bronze. Nessas três categorias. Então, eu vou ter o aço liga, que comumente a gente chama de aço mola. Tá? Então, você fala assim, o aço liga para mola. Não, é o aço mola que você usa. Assim, aço liga é o termo técnico. Aço mola é o que a gente usa no dia a dia. Depois eu tenho de bronze, que são ligas especiais de bronze para a mola. E alguns elementos de aço, né, e bronze que são revestidos, principalmente para a questão aí de corrosão. Tá? Então, eles têm um revestimento ali, pode ter até um encapsulamento, né, com polímero, de repente, para poder proteger. Então, tem alguns revestimentos que são utilizados aí. Depois, eu vou ter que ter cuidado com as propriedades. O que a mola precisa ter para aplicar no meu projeto? Tá, então, tá aqui, ó. Ela precisa ter elasticidade, ela tem que ter características magnéticas e ser resistente ao calor e à corrosão. Tá? Então, essas aí são as propriedades que eu preciso ter para dimensionar e escolher a mola mais adequada para o meu projeto. Depois, eu tenho que ter algumas características quanto ao limite de elasticidade. O que é o limite de elasticidade? É o ponto em que o metal se deforma pela ação de um esforço e ele retorna ao estado natural depois que você retira esse esforço, essa força. Então,
ele tem que ter um alto limite de elasticidade. Se ele tiver um baixo limite de elasticidade, o que acontece? Ele atinge a zona plástica, ou seja, ele passa da elasticidade, ele deforma e ele não retorna. Tá? Então, ele tem um limite de escoamento elástico muito pequeno. Tá? Ela tem que ser resistente, né? O metal ali. E alto limite à fadiga. O que é o limite à fadiga? É repetir a absorção daquela força por maior número de vezes possível, tá? Até que você não rompa. Porque assim, mesmo que você tenha um alto limite de elasticidade, depois de repetido diversas vezes, pode ser que esse limite, pela ação do calor, né, e a reorganização estrutural lá da estrutura cristalina do metal, ele pode perder essa característica de elasticidade e se tornar plástico. Tá? Então, isso aí é o limite de fadiga. E também tem a questão de rompimento. Né? Ele pode simplesmente passar da parte elástica para o ponto de rompimento rapidamente ao atingir o limite de fadiga. Tá bom? Então, pessoal, essa é o que eu tinha que mostrar para vocês aí com relação a molas. Né? Existe outros tipos de molas, tá? Mas ficaria bem mais extenso aí, mas ela acaba se repetindo os mesmos efeitos, tá? Então tá uma maneira bem mais geral, mas eu passo para vocês um material em PDF com alguns itens a mais aí que vocês podem dar uma lida lá e consultar, tá joia? Galera, um forte abraço aí, fiquem com Deus e até a próxima aula.